É impossível conhecer a Deus sem que Ele mesmo se revele. O Antigo Testamento é a história de uma incrível jornada de um seleto grupo escolhido pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio poderoso Yahvé, para que ele gradativamente fosse se revelando e mostrando o seu plano principal, mostrando o seu grande plano de redenção de toda a humanidade através da escolha de um povo. E qual é a grande solução do problema da humanidade? E quem é essa solução que a humanidade tanto almeja e tanto deseja? E o nome da solução é Jesus Cristo. Deus revelou-se ao povo do Antigo Testamento para que Jesus fosse a grande solução da humanidade, revelado através da palavra de Deus. Mas como organizar essa grande palavra de Deus de forma coerente, de forma histórica, que pudesse ajudar e ser proveitosa tanto para o povo escolhido, o povo de Israel, como para todas as gerações futuras, chegando até mim e até você. E essa organização é que nós vamos falar no vídeo de hoje. Shalom, você está no canal Semeador da Boa Nova. Eu sou o irmão Felipe, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Nessa série de vídeos que estamos fazendo falando a respeito da palavra de Deus, a linda e poderosa palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, já percorremos por um longo caminho. Desde os relatos detectores de autoridade dos antigos patriarcas antes da origem da escrita até a chegada de Moisés, o homem revelado por Deus e escolhido por Deus para começar a escrever a história da nação escolhida. Através da supervisão, da refinada supervisão do Espírito Santo de Deus, tudo ia se formando, tudo ia se moldando para que o poderoso Deus Jeová fosse revelado às futuras gerações através da palavra escrita, através da Bíblia Sagrada. Durante toda a timeline, durante toda a linha do tempo da história do povo hebreu, Deus foi separando homens, destacando escritores para que viessem relatar suas experiências com o divino. E esses homens foram registrando em papiros. Papiros eram materiais orgânicos e escrevendo tudo aquilo que ia acontecendo de sobrenatural para que essas experiências fossem registradas para que as futuras gerações pudessem, através dessas experiências, tomar atitudes corretas, seguir por um padrão, seguir por uma formação cultural da sua nação. Provavelmente, muitos outros relatos foram escritos e se perderam através do tempo. Como eu disse, o papiro era de material orgânico e com certeza se perdeu. Mas vale aqui uma observação. Eu tenho a certeza e a plena convicção que todos os livros que nós temos na Bíblia, que todos aqueles que conseguiram chegar até o nosso tempo, é aquilo que realmente Deus permitiu que chegasse ao nosso conhecimento. Passar e vencer o Cronos, passar e vencer o tempo e chegar até a nossa geração são os livros necessários para o embasamento forte da nossa fé. Os povos antigos não tinham nenhum por cento daquilo que nós temos hoje. Hoje nós temos o livro completo. Hoje nós temos esse livro completo. Hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos de uma forma muito simples. Podemos adquiri-la de forma simples. E mesmo que muitas histórias incríveis tenham se perdido, as que estão contidas aqui são mais do que suficientes para que a minha fé e a sua fé tenha embasamento. Bem, nesse período onde o povo hebreu começou a selecionar escritos de homens e mulheres que tinham experiências com Deus, mesmo que, no primeiro momento, os profetas não fossem reconhecidos como arautos do Senhor, todos os seus escritos e todas as suas experiências eram arquivadas. Todas as suas experiências eram guardadas. Como se, vamos guardar, vamos ver no que dá a profecia dessa pessoa. Vamos guardar, vamos ver no que dá a profecia desse outro aqui. E os escritos de Moisés, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia,
eles também foram guardados de forma ainda um pouco mais... de forma mais zelosa, né? Porque eles tinham a convicção que Moisés realmente era um servo do Altíssimo, e os outros escritos posteriores eram guardados, eram selecionados, guardados, colecionados por alguns, e eles deixavam tudo em um certo arquivo, tudo em um certo depósito. Cada um tinha os seus depósitos de livros, e nenhum desses escritos foram perdidos através das gerações dentro da cultura do povo hebreu. Os escritos de Moisés tinham uma influência incrível dentro do povo hebreu. Eles começaram a organizar a cultura da sua nação baseado no Pentateuco. Mas o que chama atenção aqui é que outros profetas, que naquele momento em que escreviam os seus relatos e as suas experiências, mesmo nesse momento não sendo considerados e não sendo reconhecidos, mesmo assim, por algum intermédio surpreendente e desconhecido, né? Um intermediador desconhecido, fazia com que o povo selecionasse esses livros e pegassem esses livros e deixassem eles arquivados. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O período em que a nação levava a palavra de Deus a sério, o período em que a nação obedecia os estatutos estabelecidos pelo líder Moisés, foi um período positivo para o povo hebreu. O povo começou a evoluir, começou a conquistar suas terras e começou a viver segundo um estatuto e uma cultura que dava a eles um contato maior com Deus. E através de Deus, as vitórias das colheitas, as vitórias das guerras, as vitórias entre o povo inimigo fazia com que Israel se tornasse um povo cada vez mais forte e poderoso. Infelizmente, através dos tempos, os profetas começaram a ser negligenciados. E os pecados dos povos vizinhos e as culturas externas começaram a invadir Israel. Os profetas se levantavam para falar contra, mas eram completamente deixados de lado. Eles eram completamente esquecidos e muitas das vezes, na maioria das vezes, mortos pelo próprio povo que Deus levantava para que eles corrigissem e voltassem ao seu santo caminho. Essas constantes negligências do povo hebreu com o Deus de Israel fizeram com que Deus se afastasse do seu povo. O povo não seguia mais o seu estatuto e, com o afastamento de Deus, contínuos problemas começaram a acontecer. Guerras começaram a ser perdidas, a invasão de povos inimigos, dificuldade na colheita, os meninos sendo escravizados, as mulheres sendo abusadas e várias outras questões que o povo de Israel começava a sofrer sempre que se afastava dos preceitos do Senhor. Tanto que após um afastamento grotesco, o Reino Unido de Israel, governado por 3 grandes reis, Saul, Davi e Salomão, a nação que era unida, o Reino Unido, ficou dividido. 10 tribos para o norte, 2 tribos, fora a tribo de Levi, que trabalhava no templo, para o sul. Israel e Judá, o povo estava dividido. Infelizmente, com o tempo, mais ou menos 20 reis de cada lado se levantaram, 20 reis de Israel, 20 reis de Judá, e os reis de Israel eram sempre ruins, sempre maus, sempre se afastando dos preceitos do Senhor, mesmo que Deus levantasse grandes profetas como Elias, como Eliseu. E do outro lado, Judá, outros profetas também eram levantados, alguns reis ouviam as palavras dos profetas e se consertavam, mesmo sendo pouco, e outros não ouviam. E isso foi causando um afastamento ainda maior entre o Deus Yahvé e o seu povo. O povo do norte, o povo de Israel, com o tempo, infelizmente, foi completamente derrotado e exterminado da região, ficando assim apenas o reino menor, o reino do sul, o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém. Mesmo sendo menor, o reino de Israel conseguiu se manter firme, mesmo que seja por um pouco tempo. Continuou com alguns reis buscando o Senhor e tentando voltar à antiga aliança, tirando conceitos pervertidos da cultura de outros povos que tinham entrado, que tinham invadido a cultura de Judá. Mesmo assim,
grandes reinos e poderosos líderes militares tinham surgido ao redor de Israel. Um desses grandes e poderosos reis e líderes talvez seja o nome mais temido do Antigo Testamento. O mais poderoso rei que invadiu Jerusalém, que invadiu o povo de Deus. Esse homem, esse poderoso líder, se chamava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mesmo com o resiliente profeta Jeremias falando, pregando e tentando resgatar o povo, a cultura, o povo negligenciou a voz de Jeremias. Qual foi o resultado catastrófico dessa decisão, dessa atitude do povo judeu? Foi a destruição do templo e foi a derrota de Israel ao povo babilônico. Ali parecia que tinha acabado o plano original de Deus com esse seleto grupo, com essa seleta nação, entre tantas outras que foram escolhidas para trazer o bem maior, para trazer a esperança da humanidade através da sua cultura e através da geração do rei Davi. Em 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, entra na história. Tinha sido um grande período de humilhação. Um grande período que parecia que Deus tinha esquecido o seu povo. Um grande período de cabeça baixa, sem nenhuma perspectiva de um futuro promissor. E aí Ciro entra na história. Ciro libera o povo hebreu. Quando ele conquista a Babilônia, ele liberta o povo hebreu para que voltasse à sua terra. E o povo volta para Israel, o povo volta para sua terra, o povo volta para Judá, o povo volta para a pátria amada. Eles voltam. Todos? Não. Muitos gostaram da condição de vida que tinha tido na Pérsia e na Babilônia e continua lá. E outros voltam, aqueles com os corações voltados à cultura dos seus pais e às culturas do pai Abraão. E eles voltam para Jerusalém, voltam para Judá, para que estabelecesse novamente a cultura estabelecida no passado pelos patriarcas e pelos grandes líderes da sua nação. Então, em 537 a.C., a primeira caravana sai da Pérsia e volta para Jerusalém. 70 anos de cativeiro. 70 anos afastado da capital, 70 anos afastado de Jerusalém, 70 anos afastado da terra prometida. Um tempo muito longo, fora da sua cultura, fora dos seus costumes. Era uma ferida grande demais para o povo de Israel. Era uma ferida que ainda estava latente, ainda estava doendo, ainda estava sangrando. Eles não poderiam permitir que isso acontecesse novamente. Eles não poderiam permitir ser retirados da sua pátria novamente. Alguma coisa tinha que ser desenvolvida, alguma coisa tinha que ser feita para que quando eles estivessem afastados do caminho do Deus Yahvé, aconselhassem eles e mostrassem que eles estavam equivocados e trouxessem eles de volta ao caminho correto. O que devemos fazer para que quando estivermos perdidos, voltássemos aos caminhos do Senhor? Era o que perguntavam, era o que eles se falavam. Então, uma linda ideia, uma maravilhosa ideia, que eu tenho certeza que veio da parte de Deus, invadiu o coração do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Vamos selecionar, vamos catalogar, vamos agrupar todos os pergaminhos dos antigos profetas, para que assim, quando a gente vier a sair do caminho do Senhor, esses escritos nos oriente a forma de regressar, a forma de voltar à ideia original, que é andar junto com o nosso Deus, com a nossa divindade e com o pastor de Israel. Essa foi a ideia da Bíblia. Essa foi a ideia do cânon original. Mas não seria qualquer livro, qualquer escrito, qualquer pergaminho, qualquer profeta, ou qualquer obra que poderia incorporar essa parte fundamental da reorganização da cultura judaica. Para que o pergaminho, para que o escrito, para que o profeta fosse levado em consideração e considerado um profeta inspirado por Deus, seus escritos, as suas experiências passariam por um rígido processo. E só se eles conseguissem vencer as etapas desse rígido processo
é que a sua obra iria incorporar, iria compor o cânon sagrado. A cana era utilizada para fazer medidas precisas. O móvel ou qualquer outro objeto não medido pela cana estaria fora dos padrões. Ou seja, terrenos, móveis, coisas que precisavam de medidas e precisavam de medidas precisas, eram através da cana. Então, quando você via um móvel torto, quando você via um terreno que era mal medido, um portão que não estava muito certo, as pessoas falavam, isso aí está fora do cânon, isso aí está fora da cana, isso aí está fora da medida, isso aí está fora do padrão de qualidade. A cana se tornou o padrão de qualidade de medida. Ou seja, quando você fala que os livros são canônicos, os livros são do cânon, significa que todos os livros incorporados dentro do divino, todos os livros incorporados dentro da Bíblia Sagrada passaram pelo critério da cana, da medida. Eles analisaram se esses livros, de fato, poderiam compor o livro sagrado. E isso é maravilhoso. Outro ponto, outro critério tão importante quanto os anteriores, era que esses livros tinham que ajudar a nação a recuperar a sua identidade. O povo de Israel estava triste, o povo de Israel estava cabisbaixo, as muralhas em volta do povo tinham sido destruídas, os muros tinham caído por terra, o templo de Israel, o templo do Deus vivo tinha sido destruído. Eles estavam cativos por muito tempo, então eles tinham que recuperar a identidade da nação. E esse cânon, esses livros tinham que ajudá-los nessa recuperação. Então esses escritos passariam por outros importantes critérios, para assim também serem observados. Esses livros tinham que passar por mais uma peneira, para se de fato ver se eles eram inspirados por Deus. Olha, não foi fácil. O povo de Israel realmente peneirou, o povo de Israel realmente foi visionário para que a construção do cânon sagrado tivesse todos os critérios necessários para o fortalecimento da sua nova nação. Muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o Tanakh já existia. E eles não sabiam que com a organização dessa coletânea, desses livros sagrados, eles estariam sendo a base de profecias incríveis que falariam antecipadamente do maior evento que a humanidade já presenciou, do maior evento que mudou a trajetória, que mudou a linha do tempo, que mudou a cronologia mundial, o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Messias. Que incrível! Essa foi a quarta parte dessa história da trajetória da formação da Bíblia Sagrada. Se você ficou com a gente até aqui, eu te peço encarecidamente que curte, comente e compartilhe esse vídeo. Talvez algum amigo seu que quer estudar sobre a história da Bíblia precisa de algum incentivo. Compartilhe esse vídeo com ele, ajude nesse projeto, assine o canal, ative o sininho para que a gente possa continuar falando do reino de Deus. Precisamos da sua ajuda. Colabore, faça isso por nós e você vai estar ajudando mais uma pessoa a falar do nome do Senhor e anunciar o nome de Jesus na internet. Isso é importante para que nosso projeto venha a continuar. Bem, irmãos, encerramos mais um vídeo por aqui. Se quiser continuar com a gente, clique em algum desses links de vídeos sugeridos. E até a próxima, se Deus assim permitir. Shalom!